Fernando me deu 50 para encadernar o caderno dele e eu dei 20, os meus 20 de troco para ele. Boa noite. Isso então. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando. Meu trabalho chama Arte nos Pés, um estudo sobre os gráficos de shapes de skate fabricados no Brasil e nos Estados Unidos. Tá? Como objetivos, explicar as diversas influências que determinaram esses gráficos em shapes de skates no decorrer das décadas. Tá? Analisar os gráficos de shapes de skate fabricados no Brasil e nos Estados Unidos e apontar algumas semelhanças e diferenças. Como justificativa, a importância de se estudar uma manifestação contemporânea. Geralmente a gente sempre estuda o passado, né? Uma manifestação contemporânea é difícil e perde muitas informações com isso. Então é importante sempre estudar uma manifestação contemporânea, alguma coisa que está acontecendo no momento, para registrar e as gerações futuras poderem ter mais uma certeza, assim, para se basear. Né? É uma linguagem pouco explorada, esses gráficos no shapes, mas tem muita área para pesquisa. Tá? É um tema em constante evolução. Acho que acredito que todo mundo tenha visto. Está ocorrendo bastante palestras sobre isso, bastante exposições. O shape está tendo uma revalorização dessa arte feita no shape de skate. E é isso que eu vou apresentar para vocês agora. Metodologia, pesquisa bibliográfica, usei alguns livros e revistas também, e pesquisa de campo. Eu conversei com alguns artistas que fazem esses gráficos em shapes, tá, de várias décadas. Principais autores, Thiago Tambará Aguiar, que é do Rio de Janeiro. Ele tem um trabalho parecido, tá? Um trabalho de design gráfico. O trabalho dele é para mestrado, foi de mestrado na PUC, do Rio de Janeiro. Patrick Bourgogne e Jeremy Leslie, que tem um livro chamado Boards, que foi lançado na Califórnia. E o Sam Cleaver, que tem um livro chamado Disposable, História da Arte no Skate, que também é da Califórnia. O que é skate? Muitos vão falar, um esporte, é um brinquedo, é uma diversão. É tudo isso, mas mais que isso é um estilo de vida, porque envolve comportamento. O próprio esporte, a arte, a música também, que faz parte, assim como na cultura do surf, então o skate também tem uma cultura, e a moda. Gráficos no shape, década de 60. O skate, na verdade, tem um relato assim, de 1918, assim, das primeiras aparições, mas ele só começou a ser feito mesmo pela indústria na década de 60. Então eu vou começar a apresentar a partir daqui. Na década de 60 os skates não tinham gráficos, tá? No máximo eles eram pintados, assim, como essa figura do meio, pintada de vermelho. Então não tem gráfico nessa década de 60. Na década seguinte, as marcas começaram a prestar mais atenção nesse espaço vazio embaixo do skate e usaram para colocar o seu logotipo. Fez serigrafia, tá? Mas ainda não tinha uma representação da atitude do skatista em si, era mais a marca mesmo. O skate é um esporte agressivo, todo mundo conhece, é um esporte urbano. Então, os próprios skatistas dessa época começaram a fazer gráficos artesanais nos shapes. Esses skatistas são de uma cidade chamada Venice, da Califórnia, Dogtown, apelidada de Dogtown, a cidade. Os gráficos já começam a ter uma linguagem um pouco agressiva, tá? Tem alguns monstros, tem a própria cruz, é uma linguagem um pouco agressiva. No Brasil, na mesma década, tinha também um grupo que fazia a mesma coisa, gráficos artesanais nos shapes. Eles eram influenciados por esses de Dogtown, que chamavam Pink City. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês compararem a influência, como é forte. Vocês percebem que os gráficos começam a ficar agressivos, tá? Na década de 80, lembrando também que na década de 70 o movimento punk estava surgindo, e é uma linguagem estética muito agressiva. Então o skate se impôs no movimento punk na década de 80. Começou a representar mais a agressividade mesmo, caveiras, monstros. Isso é a estética punk. Esses shapes são dos Estados Unidos e esses do Brasil.
da década de 80. Tá? A linguagem que todo mundo possa perceber é um pouco agressiva. Então fica fácil, né? Todo mundo fala assim, a estética é punk do skate. Só que vem os Pro Models, né? Que quebra esse parâmetro. O que são os Pro Models? São os modelos assinados e endosados pelos skatistas profissionais. Eles colocam no shape algo que significa eles, não só a cultura punk, mas eles colocam o que significa eles. E dentro desses elementos começam a vir várias simbologias. Um dos mais representativos da década de 80 também, né, o precursor, conhecido chamado Lance Moulton, no qual ele coloca um gráfico que o filho dele fez, um desenho que o próprio filho dele fez, e ele insere no skate para representá-lo e homenagear também o filho dele. Isso quebrou a ideia só da estética punk. Esse é um gráfico dos Estados Unidos. No Brasil tem esse modelo do Carlos Yella, um skatista profissional, que ele teve um câncer, né, e ele conseguiu se libertar desse câncer. Então o gráfico representa isso, um menino quebrando as correntes, se libertando. A ideia de ele se libertar do câncer da doença que ele teve. Na década de 80, o skate estava em alta, só que teve um regresso. E o skate, várias pistas fecharam, então o skate voltou para as ruas, tá? Com mais força. Outra cultura que é das ruas também, além do punk, é o hip hop. Para quem não conhece, 3 elementos formam a cultura hip hop, que é a dança break, a música rap e a arte grafite. O skate começa a representar a estética do hip hop, dessa cultura hip hop, tá? Um forte vínculo. Esse é um shape dos Estados Unidos, tá? Com influência da cultura hip hop. E esse aqui é um do Brasil. Apropriações de imagens. Qual é a ideia dos Pro Models? Que todos os gráficos poderiam ser representados nos skates. Então começou alguns skatistas colocarem gráficos assim, de filmes que eles gostam, desenhos que eles gostam. E muitas vezes também essas imagens, na maioria das vezes, elas são subvertidas, né? Como é o caso dessa imagem aqui, que foi subvertida. Isso nos Estados Unidos. No Brasil temos essa, que todo mundo conhece, o chocolate M&M's. Tá? Conclusão. O skate não tem uma estética própria. Ele se baseia na estética das influências, no caso do hip hop, do punk, tá? Não tem um gráfico que você vai falar assim, é um gráfico de skate. É um gráfico que está no skate, mas pode ser relacionado a outras estéticas, tá? É uma arte efêmera, porque o skate ele sofre arranhões, então a arte ela vai deteriorando, tá? Mas hoje em dia, como eu expliquei, está tendo muita revalorização, muitas exposições referente a shapes, né? Está virando um objeto de consumo de arte. Os artistas que desenham para determinadas marcas dão um rumo para essas marcas. Geralmente um artista ele tem uma estética dele do movimento punk, então ele começa a inserir aquilo aquela marca fica conhecida por uma estética punk, ou uma estética hip hop. E queria terminar também falando que todas essas influências, diferente da história da arte, né, que um movimento praticamente nega o anterior, no skate continuam todas as influências de uma vez, elas continuam, elas não são quebradas, elas continuam nos gráficos de hoje em dia. E é isso aí, esse foi o meu trabalho, muito obrigado, espero que vocês tenham